Nunca tiveste a impressão de que, pô, preciso voltar para a casa dos pais? 3 primeiros meses foram Difíceis. Primeiro por quê? Porque quando eu aluguei a minha casa, os meus amigos iam para a minha casa, comiam. É normal, isso acontece Yeah, bastante. é normal, Fazem mas um só teste que... também de sofá em tua casa. Não. Graças a Deus nunca permiti isso. Mas é aquela, estás a ver? Tá a comer e você já tem marcado a comida. Comprei um cartão de ovo, vou comer um ovo por dia, dá até dia 30. Mas teu amigo chega, pega, abre a arca e não sei lá o que, eles vão. Mas nós já passei mesmo mal, ele tava jantar pão com abacate. O pão com abacate é até normal. Não, é normal quando você quer comer. Imagina uma situação em que tu não podes comprar outra coisa, mesmo só Agora pão imagina com uma abacate. situação que você nem tem dinheiro para comprar nada, nem tens nada para jantar. Só Yeah. água, mano. E água é de graça. Chegas aí na torneira, é só abrir e Mas, tem. mas acredita, para alguém que saiu do conforto dos pais, eu comecei a passar fome quando saí da casa dos meus pais. Eu nunca passei necessidade na casa dos meus pais. Nunca. E ainda passas por essas necessidades? Tem vezes mesmo que passo porque a vida tem altos e baixos e um dos problemas também tem a ver com a gestão financeira. E também tem aquela cena dos clientes. Tem cliente que quer te pagar hoje, diz que vai te pagar hoje, vai te pagar daqui a um mês. Essa cena toda oscila. Mas hoje eu consigo colocar comida na mesa, pagar as minhas cenas com câmera mesmo. Só com câmera. Uau. E tu quando começaste, pô, tu tens um princípio. Que tipo de fotógrafo tu és? Porque hoje já não és simplesmente um fotógrafo. Hoje tu és, pô, tu já és mestre. Tu és designer, tu és fotógrafo, tu és editor de vídeos. Daqui a dias vamos ver que já ficaste ladrilhador. Então, pô, tu és versátil, estás a entender? Tu entraste para esse ramo e tu hoje começas a fazer muita coisa. Digo isto porque eu costumo ver-te a trabalhar. Sim. E, pô, é muita coisa em uma só pessoa. Mas quando tu começaste, tu tinhas um princípio. Tu eras fotógrafo, fotografavas o quê propriamente? O que é que eu fotografava? Quando eu comecei era aquela cena de sessões fotográficas, uma menina daqui, você chega, fotografa, os amigos cantores, essa coisa toda. Comecei aí. Só que tem um problema, mano. Como é que eu entrei na fotografia? Eu tenho um irmão da igreja, ele chama-se Lúcio. Eu conversei com ele, eu ainda era designer. Falei com ele. Eu não sei o que ele sentiu nas minhas palavras, mano. Ficou apaixonado? Mano. Eu lhe falei que eu queria uma câmera. Uma semana depois, ele pegou o envelope com 200 mil kwanzas e me entregou. Compra uma câmera. Mas daqui a um ano, eu quero 250 mil kwanzas. Uau. Eu pensava que fazer foto é só chegar, clicar e já está, mano. Quando eu comprei a minha primeira câmera, Nikon D3100, mano, eu dei conta que não sabia de nada. E na época, eu nunca tinha pegado aquele dinheiro, os meus pais nunca tinham dado, assim, tipo, tamanha quantidade. Eu vi 2.000, mano, é muito dinheiro. E eu não sabia nada de fotografia, assim, mentia mesmo, bué. Tive que aprender. E aí entraram empecilhos. Quais? Eu tinha amigos que eu seguia para me ensinarem, mano. Tava aquele wiki que tá te ensinar assim. Não tá te ensinar nada. Eu passei 3 meses, eu vivia por trás do CCB no Futungo, minha primeira casa. 3 meses, das 17 horas até as 20 horas a fazer fotografia na praia. Eu não sabia o que era isso, não sabia o que. Fotografar a natureza é muito bonito. Agora eu prefiro fazer isso. Mas agora imagina só, mano, alguém que está a fotografar sem saber conceito, sem nada.
Eu demorei 3 meses para aprender, porque eu não sabia o que é isso, o que é isso, o que é aquilo. Mas quando eu aprendi, mano, foi o golo. Até hoje, uma das minhas qualidades que eu admiro é configurar câmeras. Estás a ver? Eu tenho amigos que já eram mesmo maus, gajos duros. Não me ensinavam, mano. Não me ensinavam. Eu sou fruto da internet, YouTube, mano. YouTube me ensinou.